44, quando a gente fala em recuperação judicial, acho que nos vem à mente duas grandes empresas, Americanas, de um lado, e a Light, no Rio de Janeiro, distribuidora de energia elétrica no Rio de Janeiro. E esses pedidos de recuperação judicial e falência, eles aumentaram bastante. O advogado, Dr. Rodrigo Macedo, que é especialista em recuperação e falência, sócio Andrade Silva Advogados, aqui conosco. Dr. Rodrigo, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Bom dia a você e a todos os ouvintes aí da Nova Brasil. Doutor Rodrigo, pedidos de recuperação e falência são ainda, de certa forma, reflexos do período da pandemia? Olha, Heródoto, eu imagino que sim, porque as empresas, durante o período da pandemia, né, muitas delas seguraram ali uma dificuldade de caixa, né, e foram suportando ali todas aquelas dificuldades que passaram. Então, muito provavelmente, com a expectativa, né, de que se tinha de uma retomada econômica que não veio, né, hoje a gente está num momento de estagnação, então, muito provavelmente, grande parte desses pedidos pode ser consequência desse período da pandemia, sim. Doutor Rodrigo, há casos também de má gestão? Quando foi anunciada aquela história da Americana, que todo mundo disse, temos um rombo de 11 bilhões, não viram isso? Nós somos leigos, né? Na verdade, somos clientes da loja Americana. Como é que pode acontecer isso com uma empresa tão grande e tão antiga como essa? São vários fatores que podem levar a empresa a uma situação de crise, né, para o caminho da recuperação judicial ou da falência. Um deles pode ser, de fato, a má gestão. A gente sabe também que existem situações de mercado, né, alguns mercados sofreram mais do que outros nesse período, alguns mercados dependem mais de crédito bancário, então os nossos juros estão altíssimos, né, eles saíram de 2020 de 2% e hoje a taxa atual de juros é 13,75%, mas outros casos também, como tudo indica aí ser o caso da Americanas, houve alguma falha também de gestão que pode colocar a empresa nesse cenário de crise. A recuperação depende também da retomada dos negócios, né? E a situação, o crescimento do país, o desenvolvimento econômico, parece que não está dando muita força para isso. Qual é a sua avaliação? É exatamente esse o ponto, né? Esperava-se nesse período, após, né, o período crítico da pandemia, esperava-se uma retomada maior da economia, né? E, na verdade, a gente está passando por um momento de estagnação. Então, as empresas contavam com uma geração de caixa que, na verdade, não aconteceu no montante em que se esperava. Muito provavelmente, elas precisando de ter crédito para poder fazer a atividade acontecer, e os juros altíssimos, né, realmente colocaram elas nessa situação aí dessa dificuldade extrema de caixa, e isso, consequentemente, fez muitas delas pedir recuperação judicial, ou mesmo, né, não sendo o caso ali de possibilidade de recuperação da empresa, já partir direto para o pedido de falência. Agora, doutor Rodrigo, de um lado, então, os juros muito altos. Do outro lado, os fornecedores que não receberam. E do outro lado, os funcionários que podem perder ou já perderam seus empregos. Exatamente. Esse é o grande ponto da recuperação judicial da falência, né? É um processo público. Nós, né, profissionais do direito, a gente chama de um procedimento concursal. Então, os credores, eles entram ali mesmo, né? As partes envolvidas, eles entram ali num concurso para que, apurando os ativos daquele negócio, né, e o caixa, né, a disponibilidade financeira daquele negócio, eles possam receber, ainda que em parte, o seu crédito, ou não, em alguns casos podem até não receber. Então, o processo falimentar, o processo de recuperação judicial, ele é mesmo esse processo, esse encontro ali de interesses, né, entre várias partes envolvidas. Os funcionários que querem receber suas verbas trabalhistas ou se manter no emprego, quando é o caso da recuperação judicial, né? Os fornecedores, muitos deles têm um crédito a receber da empresa, mas aí continuam fornecendo, querem receber, mas também não podem deixar de fornecer porque dependem para se manter de pé. Então, são vários interesses envolvidos ali nesse tipo de processo, Heródoto. Doutor Rodrigo, em que momento da recuperação judicial pode acontecer o pior? Ou seja, a decretação da falência da empresa? A empresa passando por recuperação judicial, ela pode ter a sua falência decretada a partir do momento que ela descumprir as obrigações previstas na lei, né? E uma delas, que é a mais comum, é o que normalmente leva as empresas a ter a sua recuperação judicial convolada em falência, é o descumprimento do plano de recuperação judicial. É o descumprimento daquela proposta de pagamento que se fez aos credores, mas que por alguma situação
ou de gestão, ou de mercado, a empresa não conseguiu honrar com os credores na forma como ela se comprometeu dentro do processo. Então, essa é a maior causa de convolução da recuperação judicial em falência. Doutor Rodrigo, os proprietários ou acionistas respondem com os seus bens pessoais? Essa é um grande ponto que se discute em torno da falência, né? E a lei de recuperação judicial e falência, ela sofreu uma alteração em 2021 e hoje esse atingimento ao patrimônio dos sócios, né? Ele é um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais complexo para que possa acontecer, né? Então, de fato, para poder atingir o patrimônio pessoal dos sócios, aí estamos falando, né, numa empresa de responsabilidade limitada, que é a maioria das empresas brasileiras, né, ele precisa passar por um procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que é quebrar aquela personalidade jurídica da empresa, né, aquela figura da empresa, para poder atingir o patrimônio dos sócios. E isso é um processo um pouco mais complexo, ele depende de produzir prova, né, eu tenho que comprovar que esse sócio, né, esse administrador, ele agiu de forma imprudente, de forma negligente, né, ele agiu com má fé, com o intuito de fraudar, e aí esse atingimento ao patrimônio do sócio, né, e essa responsabilidade dele, ela não pode ser presumida. Então, tem que, de fato, comprovar que houve ali uma atuação que contribuiu, né, ele na gestão do negócio, ele contribuiu para colocar o negócio em crise, né? Compreendo. Doutor Rodrigo, muito obrigado aqui pela sua participação e esclarecimento. Muito grato. Obrigado, Heródoto. Bom dia a todos. Muito obrigado. Doutor Rodrigo Macedo, advogado especialista em recuperação e falência, conversando conosco. Dando detalhes, veja só, pedido de recuperação judicial e falência pararam para o maior patamar em 5 anos. Né? E aí tem fatos que a gente precisa saber, né? O cidadão médio precisa saber, para saber como isso funciona, até porque muitas pessoas ou são proprietários de empresas, ou querem montar uma empresa, ou vai fazer um empreendimento, precisa ficar bastante atento.